do Senhor? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 8. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 8. Os irmãos encontram, quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos na sua presença para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na casa de Deus, nós renovamos a nossa força. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Renovamos a nossa força espiritual através da sua palavra, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos alimenta, e o próprio Cristo, ele disse que o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai em diretriz, a cada um de nós, aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos que Deus fale conosco. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes que penetra no fundo da alma, juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e o propósito do coração. Por isso que é importante todos os dias nós alimentarmos da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável, tanto diante da sociedade como diante de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não tem como esconder de Deus. Deus conhece cada um de nós, e aqui nesta noite estamos para aprendermos a sua palavra. Os irmãos encontraram? Diga amém. Só um que encontrou? Mas vamos ler o texto. O texto bíblico diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos ler mais uma vez? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite nós estamos diante de um texto bíblico ao qual o Senhor Deus colocara no meu coração para ministrar aos irmãos nesta noite. E os irmãos perceberam que este texto está localizado no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo de número 8. Um texto muito conhecido dos irmãos, um texto muito familiarizado da igreja, um texto também muito rico na sua apresentação. E esse texto bíblico é escrito por Salomão, terceiro rei de Israel, filho do rei Davi. A Bíblia diz que quando Davi ele já está velho, perto da sua morte, a Bíblia diz que ele vai passar o reinado para seu filho Salomão. Mas a Bíblia diz que quando Salomão assume o reinado de Israel, ele assume o reinado ainda muito novo, ainda muito jovem, e agora Salomão, diante de uma responsabilidade tão grande, a Bíblia diz que Salomão ele reina por 40 anos, e durante esses 40 anos que Salomão reina sobre o povo de Israel, a Bíblia diz que não houve nenhuma guerra. Salomão então se tornou um grande rei, mas a Bíblia também diz que além de Salomão se tornar um grande rei, a Bíblia diz que Salomão também é um grande sábio. Salomão herdou a sabedoria de Deus tão grande que nem outro homem na terra teve a sabedoria que teve Salomão. Além de Salomão ser um grande rei, ser um grande sábio, a Bíblia diz que Salomão também era um grande escritor, pois teve o privilégio de escrever o livro de Provérbios, o livro de Cantares, e na galeria
quando nós olhamos no livro de Eclesiastes, Salomão aqui vai deixar uma mensagem à geração vindoura. Salomão aqui vai deixar uma mensagem ao povo de Deus. E essa mensagem ele escreve dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aqui Salomão utiliza duas linguagens: vestes brancas e óleo. As vestes brancas na Bíblia vai representar a pureza. A veste branca na Bíblia vai representar a santidade. As vestes brancas não eram usadas por qualquer pessoa, era usada apenas pelo sacerdote, fazia parte do vestuário sacerdotal. O sacerdote não poderia entrar na presença de Deus, o sacerdote não poderia entrar no lugar santíssimo com as vestes manchadas. O sacerdote, ele teria que usar debaixo da estola sacerdotal uma veste branca. E detalhe, essa veste branca teria que cobrir até os pés. O sacerdote não poderia vestir a estola sacerdotal por cima da sua carne. Era necessário colocar essas vestes brancas para entrar no santuário, para oferecer o sacrifício ao Senhor nosso Deus. E agora, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós também temos que apresentar o nosso sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício tem que ser santo, tem que ser agradável a Deus. Então Salomão utiliza esta linguagem de vestes brancas, e quando nós olhamos as vestes brancas na Bíblia, como eu já disse, vai representar a pureza, vai representar a santidade. E se representa a pureza, a santidade, a Bíblia diz na linguagem de Pedro que todos nós fomos feitos sacerdócio real. E se nós fomos feitos sacerdócio real e agora na dispensação da graça somos tratados como sacerdotes, nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos entrar na presença de Deus com as vestes manchadas e nem nu. As nossas vestes têm que estar purificadas. As nossas vestes têm